Olá, está no ar o Jornal Câmara Notícia ao vivo nesta quinta-feira. Confira os destaques da segunda edição. Vereador Carlão do PT critica a frota de ônibus de Campinas e diz que veículos estão com mais de 10 anos de uso e fora de padrão. Comissão Processante de Política Social e Saúde da Câmara aprova novo plano de trabalho que garante maior fiscalização sobre o Executivo. Carnaval é feriado? A nossa equipe foi conferir como fica a situação da compensação de horas e folgas dos trabalhadores neste período. E no esporte, Ponte Preta vence nos bastidores e partida da primeira fase da Copa do Brasil diante da Aparecidense vai acontecer novamente. Primeiras informações do Legislativo, o vereador Carlão do PT apresentou durante a 7ª reunião ordinária um requerimento solicitando informações à INDEC sobre o transporte público coletivo de Campinas. O parlamentar questiona, por exemplo, a idade da frota dos ônibus e o destino das multas aplicadas. O vereador Carlão do PT ocupou a tribuna durante o tempo de liderança e falou sobre o requerimento 2904/2018. O vereador fez várias denúncias com relação ao tempo da frota do transporte coletivo no município. Nós já vimos a Transurc, a INDEC apresentar ônibus novo chegando em Campinas. A gente faz a maior festa, vai na porta da prefeitura, solta rojão. Aí passa 10 anos, esse mesmo ônibus que foi apresentado, eles dão uma pintadinha e apresentam de novo. E esses ônibus estão rodando. No requerimento, a resposta da INDEC é que tem 174 ônibus em Campinas que estão com mais de 10 anos de uso na frota, que pelo contrato não poderia. A resposta da INDEC simplesmente é: eu notifiquei a empresa, estou cobrando que ela cumpra o contrato, mas ainda ela não pôde cumprir. O vereador também questionou no requerimento sobre as multas aplicadas às empresas concessionárias do transporte coletivo em Campinas. Segundo Carlão do PT, as dívidas com a INDEC já chegam a 30 milhões de reais. Eles respondem que as empresas de transporte elas devem 30 milhões para a prefeitura. E eles dizem que esse dinheiro que as empresas de transporte devem é abatido no subsídio, que cada vez que eles vão passar subsídio para a empresa, eles descontam essas multas. Só que aqui nós nunca vimos isso. Eles não prestam conta disso. Ninguém viu documentos fazendo esse desconto. E, ao mesmo tempo, a gente recusa que tem que ter uma CPI para investigar o transporte de Campinas. O vereador Carlão do PT protocolou um projeto de lei para que se possa abrir uma discussão sobre a identificação da frota que circula no município, incluindo ainda a data de fabricação do veículo. Para que a população, que a lei de transparência possa valer para nós e para o conjunto da sociedade, quando a gente vê um ônibus com mais de 10 anos trafegando na cidade, o próprio município também poder denunciar. Na primeira reunião do ano, a Comissão Permanente de Política Social e Saúde aprovou o novo plano de trabalho para garantir maior fiscalização sobre o Executivo. Na primeira reunião da Comissão Permanente de Política Social e Saúde do ano, realizada na última segunda-feira, os vereadores aprovaram um novo plano de trabalho que deve nortear as atividades dos parlamentares neste novo biênio. Agora, sob a presidência de Pedro Tourinho, o primeiro encontro contou ainda com a presença dos vereadores Paulo Haddad, J. Silva e professor Alberto. A participação ativa dos membros gerou elogios do novo presidente. Se comprometeram em construir conjuntamente, né, esse processo de trabalho nesses próximos 2 anos, então eu estou extremamente satisfeito. Acho que essa comissão vai poder dar uma contribuição, né, maior, cada vez maior, para a defesa do Sistema Único de Saúde, para a defesa da saúde dos campineiros e campineiras, para abordar um tema que é tão sensível e tão delicado como a saúde nesse momento da nossa história.
Entre os tópicos propostos no plano de atividades da comissão está um maior diálogo com o Poder Executivo para promover uma fiscalização mais eficiente de tudo o que acontece na área da saúde em Campinas. A gente tem mais ou menos R$1,5 bilhão de reais por ano, R$1,5 bilhão de um orçamento que é de pouco mais de 5 bilhões, então, na verdade, aproximadamente um terço um pouco mais ou um pouco menos de um terço do orçamento municipal vai para a área da saúde e, sem dúvida nenhuma, então, se trata de um gigante que precisa ser observado com muito cuidado. Por fim, o presidente Pedro Tourinho diz acreditar que a comissão continuará a cumprir seu papel em benefício da sociedade. Agora a gente vai encaminhar essa pauta de trabalho que a gente aprovou aqui. Esperamos já de pronto propor algumas atividades conjuntas com a Elecamp, propor que é a Escola do Legislativo de Campinas, propor algumas atividades junto da TV Câmara, né, e certamente ir acompanhando o Sistema Único de Saúde da cidade durante esse próximo mês com algumas visitas em alguns equipamentos públicos que vão ser devidamente publicadas e anunciadas também. Você sabia que em muitas cidades o carnaval não é feriado? E justamente pensando nisso, nós vamos conferir como fica a situação da compensação de horas e folga dos trabalhadores neste período. Aqui em Campinas, este ano não foi decretado feriado no carnaval, mas acordos entre empresas e colaboradores podem dar uma folga para todos curtirem a folia. No caso de Campinas, como Campinas não declarou o carnaval como sendo um feriado municipal, a empresa tem algumas possibilidades para poder flexibilizar essa jornada. A primeira delas é verificar se já não existe junto ao sindicato da categoria uma convenção coletiva, um acordo coletivo que tenha estabelecido regras específicas sobre esse período. Por exemplo, inclusive trocando as datas de feriado, trocando o carnaval por uma outra data, estabelecendo outras datas de compensação. E não havendo essa possibilidade, é importante dizer que temos também agora com a reforma trabalhista algumas novidades na CLT que possibilitam a adoção de outras práticas, a exemplo do banco de horas individual. Mas no caso de academias, elas não param, já que muitos dos alunos fazem questão de treinar todos os dias. Aí o sistema de trabalho fica diferenciado. Nesse carnaval, a gente vai abrir num horário reduzido. Então, pensando no bem-estar do nosso aluno, a gente não deixa de atendê-lo, porém, o funcionamento da academia tem um horário de 9 a 1 da tarde, que é o mesmo horário de feriados, né? Pensando também no bem-estar dos funcionários que trabalham com a gente. Para quem é da área, isso acaba sendo algo comum. Na minha área, é melhor trabalhar nesses casos, porque quanto mais a gente tem um aluno promovendo a saúde, melhor também para a pessoa, tudo. Eu, particularmente, eu gosto de trabalhar, dar o benefício para o aluno. Mas as empresas não precisam se prender a acordos e convenções coletivas. No caso de folgas e compensações, eles podem ser acordados diretamente com os colaboradores. Nesse acordo individual de compensação de jornada, a empresa também, sem a participação do sindicato, estabelece uma regra para que a jornada seja compensada dentro de um período de um mês. Tem outra solução também para a empresa, se realmente há uma queda no volume, na demanda da empresa, algo que não necessite que a empresa funcione em tempo integral, pode acontecer alguma deliberação, alguma liberalidade da empresa que deixe de funcionar o trabalho em período reduzido e combine com o empregado, então, que esse período não seja trabalhado sem prejuízo de remuneração a ele. Os empresários da região estão otimistas com a economia do país, mas o índice de emprego não é muito animador. Os dados foram divulgados pelo CIESP Campinas. O índice de confiança da indústria paulista subiu de 64,3 pontos em dezembro para 65,7 pontos em janeiro. Os dados foram divulgados pelo CIESP Campinas. A pesquisa realizada com os associados da entidade aponta aumento em vários questionamentos, o que significa que os empresários da região de Campinas estão mais otimistas com a economia. Em todos os questionamentos que nós fizemos, tanto no nível de produção, nas vendas, no uso, na capacidade, uso da capacidade instalada, todos eles foram positivos, a inadimplência caiu. Então mostra que há um otimismo no setor, bastante forte. O índice de confiança do consumidor também subiu, é o maior dos últimos desde 2010, então mostra que há um otimismo.
O Ciesp também divulgou que no mês de janeiro deste ano, as importações registraram alta de 14% na comparação com o mesmo período do ano passado. Já as exportações ficaram 12% menores neste ano em relação ao mesmo período. Os números indicam que as indústrias estão se preparando para uma recuperação. E se iniciou uma retomada nas indústrias da região. E quando se inicia uma retomada na região, aumenta as importações, porque nós não exportamos commodities. Então, o nosso volume de exportações é de alto valor agregado. Então, nós entendemos que com essa primeira sinalização, com o aumento da importação, a indústria local, que é de alta tecnologia, começou a importar insumos para poder se preparar para poder atender o mercado que está, como a gente fala, em crescimento. Esse início de recuperação da indústria, no entanto, ainda não chegou até as contratações. Em janeiro, o Ciesp Campinas registrou 450 demissões. O mês não tinha demissões desde 2013. Além disso, nos meses de novembro e dezembro também tiveram mais demissões do que contratações. Em novembro foram 500 demissões e em dezembro 650. Para o Ciesp, os números ainda são reflexo da crise pela qual as indústrias passaram. Não refletiu e não vai refletir no curto prazo em função que as empresas estão endividadas, tanto com bancos como dívidas tributárias, e que as taxas de juros no Brasil são extremamente elevadas e não cabem dentro das margens de ganho com que as empresas trabalham, que são muito baixas, a competitividade é muito alta, e nessas taxas de juros não há crédito, e quando há o crédito ele é inviável. Então, sem dinheiro não há como transformar esse otimismo em empregos, em produção, tudo isso. A frente fria permanece na região de Campinas, então amanhã, sexta-feira, é esperado mais chuva. Em alguns locais pode ser forte, então fique atento. A temperatura ela continua amena, mínima de 19 e a máxima não passa dos 25 graus. Amanhã, com chuva ou sem chuva, já tem bloco de carnaval pelas ruas da cidade. Confira onde serão as concentrações e os horários de saída. Olá, Agenda Cultural no ar e hoje tem mais carnaval na sua tela. Olha aí. Esse final de semana tem blocos de carnaval em Campinas. Confira. Sexta-feira, logo às 10 da manhã, já tem folia. O bloco Rua 3 vai agitar o Jardim Satélite Íris e o encontro está marcado na Rua José Casonato. O bloco do Boi e Fábrica da Folia promete agitar o centro de Campinas a partir das 5 da tarde, na Praça Bento Quirino. Sexta-feira tem Berra Vaca em Barão Geraldo, a partir das 11 da noite. A concentração será na Rua Júlia Leite de Barros, esquina com a Eduardo Modesto. Já no sábado tem carnaval no centro da cidade, na Estação Cultura. A folia começa às 2 da tarde. O bloco do Boi e Fábrica da Folia volta a desfilar no sábado e dessa vez na Vila Costa e Silva. A concentração vai ser às 2 da tarde na Praça Central Costa e Silva. No CDHU Vila Renascença vai ter o bloco de carnaval na São Bantos de Savuru a partir das 5 da tarde. O encontro está marcado na sede Capoeira Semente Jogo de Angola. O bloco Rua 3 do Satélite Íris volta para mais uma edição no sábado, às 10 da manhã e no mesmo local, na Rua José Casonato. O Carnacítio e as Caixeirosas vão agitar Barão Geraldo a partir das 2 da tarde. O encontro será na Praça Durval Pátaro. No Cambuí tem o bloco Tomar na Banda, também às 2 da tarde. A concentração será no Centro de Convivência. Para quem mora no Campos Elíseos, também tem carnaval, com o bloco Sem Preguiça. Os foliões vão se reunir na Rua Mogi Mirim a partir das 3 da tarde. Ainda no sábado tem matinê com Zé Coquinho e Príncipe do Azul em Barão Geraldo. O encontro será na Praça Monte Alegre às 2 da tarde. Em Souzas tem o bloco Paredão ao meio-dia. A concentração será na Casa de Cultura. No Campo Grande, o carnaval é por conta do Morro Vai Ter Vez, que começa à 1 da tarde na Praça João Amazonas.
O Bloco da Galinhada desfila nesse sábado em Joaquim Egídio. A concentração será na Trilha de Joaquim a partir das 3h30 da tarde. Em Barão Geraldo vai ter o bloco União Altaneira às 5 da tarde. Os foliões saem da Avenida Santa Isabel, na altura da moradia da Unicamp. Não levem recipiente de vidro para as ruas, porque alguém pode cortar o pé ou em algum momento de alguma briga pode virar uma arma aí, né? A gente indica também as pessoas não fazerem xixi na rua, que os pais que levem as crianças nos blocos colocarem uma sinalização, né? Pode ser uma pulseirinha com nome, telefone do responsável. A gente pede também para não levarem objetos de valor, como celular, joias. Cansado? Espero que não, porque domingo tem mais blocos de rua. Para quem perdeu, tem uma segunda chance de matinê Zé Coquinho e Príncipe do Azul e vai ser em Barão Geraldo, na Praça do Coco, às 2 da tarde. Os foliões do bairro São Bernardo não vão ficar sem festa. O bloco Vai Que Vira vai se reunir na rua São Vicente de Paula às 5 da tarde. No domingo, há mais uma oportunidade dos foliões do Satélite Íris se divertirem no bloco Rua 3. A concentração será na rua José Casonato às 10 da manhã. No centro de Campinas, na Estação Cultura, vai ter Carna Rock à 1 da tarde na Praça Marechal Floriano. Na Vila Teixeira tem o bloco dos Urucungos e os foliões se reúnem às 3 da tarde na rua Salvador Lombardi Neto. Segunda edição do Bloco Paredão no domingo ao meio-dia, na Casa de Cultura. Quem perdeu tem chance de pular carnaval em Souzas. Às 6 da tarde tem bloco Matuá em Barão Geraldo. Os foliões vão se reunir na Praça Américo Ferreira de Camargo. Última chance para quem quer se divertir em Barão Geraldo. No domingo, o bloco Jeg Gerso desfila às 11 da noite e vai sair da rua José Martins. E essas foram as dicas de hoje. Bom carnaval e até a próxima semana. Tchau! Haja fôlego para tanto bloco de carnaval, hein? Olha só, a primeira fase da Copa do Brasil não terminou para a Ponte Preta. Ontem a Macaca recebeu uma ótima notícia do STJD. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol negou na noite de ontem o recurso protocolado pela Aparecidense. Portanto, a primeira fase da Copa do Brasil entre a equipe goiana e a Ponte Preta vai precisar acontecer novamente. O presidente Paulo César Salomão Filho destacou que a fundamentação apresentada pela equipe da Aparecidense revela-se frágil, com insatisfação à formação do quórum de julgamento no pleno do STJD e deveria ser informado pelo clube antes do início do julgamento e não aguardar uma decisão desfavorável para arguir a nulidade. A CBF deve remarcar a partida para a próxima semana. Resta agora, então, a Confederação Brasileira de Futebol marcar uma data que deve ser na semana que vem, porque a Ponte joga na segunda-feira de Carnaval contra o Botafogo de Ribeirão Preto no estádio Moisés Lucarelli, aqui em Campinas, pelo Campeonato Paulista. E aí uma possibilidade é a partida ser realizada na quinta-feira, dia 7 de março. A gente vai continuar acompanhando este caso e a Macaca continua na Copa do Brasil. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. A gente se vê amanhã ao 12:30 na primeira edição ao vivo. Até lá. Tchau, tchau.